de boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e ela é também a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo também foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Muito bem, amados de Deus, estamos aqui por intermédio da carta aos Hebreus, entendendo um pouquinho mais sobre o que é ter fé, o que é viver pela fé. A fé, segundo a palavra de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, imaginam, porque você sabe que até nisso, infelizmente, existe a tradição religiosa. Tudo tem que ter uma tradição religiosa por trás das coisas, né? E a tradição religiosa, ela ensina o quê? Que a partir de um momento que a pessoa ela frequenta uma igreja com assiduidade, que a pessoa ela está indo ali com frequência, então as pessoas denominam isso como tendo fé. Ou então quando a pessoa se preocupa muito com a família, quando a pessoa é muito religiosa, as pessoas falam, nossa, fulano, olha que fé. Pessoa de fé, ela tá vendo? Ela vai todos os dias na igreja. Ah, fulano, às vezes ela pode ir todos os dias na igreja e não ter fé nenhuma. Ou ela pode ser aquela pessoa que tem um carinho muito grande, um sentimento de afeto muito grande pela família. No entanto, não possuir fé nenhuma. Porque a fé, biblicamente falando, ela é o quê? Ela é a certeza daquilo que você espera. E é também o quê? A convicção dos fatos que você não está vendo. Mesmo como eu sei se eu tenho fé ou não? É simples. Aquilo que você está esperando na sua vida. Você tem certeza. Você tem convicção. Você tem convicção, você tem certeza absoluta que aquilo vai acontecer? Então você tem fé. Bispo, eu creio, mas convicção não tenho não. Então você não tem fé. É simples, é fácil. Agora, não é porque você não tem fé, ou porque a sua fé é pequena, que você tem que se desesperar, falar, ai bispo, então vou arrancar meus cabelos, porque como o senhor leu aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Ué, se você se sente fraco na sua fé, não é para você ficar se lamentando, para você ficar murmurando, para você ficar chorando. Mas é para você fazer o quê? Mudar a situação. Bicho, mas se eu não tenho fé, eu posso começar a ter fé? Óbvio. É claro que sim. O que diz Romanos, capítulo 10, versículo 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Todas as pessoas que ouvem essa programação, certamente têm uma fé maior do que os que não ouvem. Isso é óbvio. Porque por menor que seja aqui o momento da palavra, por mais que seja tão extenso esse tempinho curto que nós temos aqui, é o momento de nós estarmos ministrando a palavra. E todas as pessoas que ouvem a palavra, certamente desenvolvem a sua fé, ainda que seja pouquinha coisa, ainda que você tenha uma pequena melhora. Certamente, você tem mais confiança quando você passou a ouvir esta programação. Isso é muito importante, mas também você não pode se contentar com as migalhas. Porque sabe outro erro também que existe no meio religioso? É aquele discurso que Jesus falou, né? Que se a pessoa tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode falar para o monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim vai acontecer, etc, etc. Realmente,
Quando você ingressa numa igreja, quando você começa o caminho evangélico, você pode ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, que isso vai ser o suficiente para as suas conquistas, para você trazer à existência as vitórias de Deus na sua vida. Porém, o que o Senhor Jesus também diz? Que o grão de mostarda, ele é a menor de todas as sementes, mas uma vez plantada, se torna a maior de todas as hortaliças. Assim tem que ser a nossa fé. Ela hoje pode ser pequena. Você pode estar chegando agora ao conhecimento da graça de Deus com uma fé diminuta, com uma fé talvez insignificante. No entanto, se você plantar esta fé, se você viver esta palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se você viver esta palavra na sua vida, a sua fé vai aumentar de tal maneira, você vai ter uma fé de tal porte, que você vai conquistar todos os sonhos e desejos do teu coração. E você precisa viver essa fé. Não existe nada mais gostoso, meu irmão, e eu posso evidenciar isso para você, do que você ter fé em Deus, do que você ter confiança. Por quê? Porque você não vai nem ficar aflito, nervoso, você não vai ficar agitado, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar preocupado. E você sabe que a preocupação é uma coisa terrível, meu Deus. Tem pessoas que estão aí, não conseguem dormir, porque estão ansiosas, preocupadas. Tem pessoas aí, mães, que não conseguem pregar os olhos porque estão ali pensando no futuro do filho, o filho que está nas drogas, o filho que está no vício, o filho que está com um casamento cheio de problemas, com um filho que está desempregado. Quando você tem fé e confiança, é impossível você ter ansiedade, preocupação, medo, tormento no seu coração. Por quê? Porque a fé é uma confiança que você tem tão grande em Deus, que ela faz você repousar num berço de paz. Seu coração está em paz. Você pode até estar enfrentando tribulações menores ou até maiores do que as outras pessoas estão enfrentando, mas a paz que existe dentro de você é uma coisa assim tão maravilhosa, uma coisa assim tão grande, tão esplendorosa, que não aflige o teu coração, né? Você está ali confiante em Deus. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, olha só o que diz aqui, ó. De fato, é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Você sabe que crer que Deus existe não é apenas você falar, eu creio que Deus existe. Qualquer um crê que Deus existe, no entanto, estão tendo uma vida cheia de aflições, de sofrimentos. Por quê? Porque crer que Deus existe é você acreditar nas promessas dele. Deus é a sua palavra. Deus é a sua promessa. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou dentro de nós. O Verbo é o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. Se você crê que Deus existe, você também crê na sua palavra. Porque como é que você pode dizer, eu creio que Deus existe, mas eu não creio nas suas palavras? Que nem muitas pessoas que às vezes ligam para o programa e falam assim, bispo, eu creio em Deus, tá? Não sei o quê. Mas eu estou tão sem fé. Falando, mas olha, Jesus está na tua vida. Não, mas eu não... Se você crê que Deus existe, você crê na palavra do Senhor também? Como é que você crê numa pessoa e não crê na palavra dela? Então você não crê na pessoa. Impossível. Se você crê que Deus existe, você crê na sua palavra. Então por isso que a frase está assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Assim tem que ser a sua fé. Assim tem que ser a sua confiança. Você crê que Deus existe? Então creia que Ele é recompensador, que Ele tem promessas para a sua vida, que Ele tem vitórias para o seu caminho, que nunca neste mundo você enfrentará alguma coisa que você não pode vencer. Quando a pessoa tem fé em Deus, ela sabe que tudo ela pode vencer.
Você às vezes ainda possui na sua mente o conceito do impossível. O que é o conceito do impossível? Você tem coisas que você olha assim e fala, eu não vou conseguir conquistar isso. Isso não dá, isso é muito grande, isso é demais para mim. Talvez até no seu coração, com a sua boca, você fala que não. Mas lá no fundo mesmo do seu sentimento, você sabe que isso para você não tem jeito, que é uma coisa impossível. E por você pensar que é impossível, você limitou a atuação de Deus na sua vida. Porque para você conquistar alguma coisa, você tem que ter fé, e fé é a certeza daquilo que você espera. Se você não tem essa certeza, se lá no fundo do seu coração você não acredita nisso, como você vai ver o sobrenatural acontecer? Como que Davi venceria aquele gigante se ele não acreditasse que Deus era por ele? Agora, para você acreditar que Deus é com você, é necessário também que você acredite, que você aprenda que não são pelas tuas forças que você vai conquistar. Sabe por que vem a dúvida? Eu vou explicar agora para você, meu irmão, por que nasce a dúvida no coração de uma pessoa. Porque ela acha que ela vai vencer. Ela acha que ela vai fazer alguma coisa. Outro dia, eu atendia vários membros depois da reunião e tive que corrigir um a um. Porque todos falavam assim, bispo, eu não sei o que eu faço para conquistar essa vitória. Aí eu virava assim, você não faz nada, você confia em Deus só. Quem disse que é você que vai fazer alguma coisa? Então a pessoa acha que é ela que vai fazer. Sabe qual foi o segredo de Davi? Ele sabia que ele não ia fazer nada. Tanto é que o rei Saul chegou para Davi e falou, Davi, coloque essa armadura, porque o gigante ele é treinado, E o tadinho, né? Davi, para não desobedecer o rei, porque ele respeitava muito as autoridades superiores, ele colocou a armadura e não conseguiu sair do lugar com a armadura, tão pesada que era e tão pequeno que Davi era. Aí Davi falou, quer saber de uma coisa, ô rei? Olha, te respeito muito, te amo muito, mas não precisa de armadura não. Pode deixar que a minha vitória é diferente, é Deus que... Aí Saul, assim meio constrangido, falou, tá bom, vai meu filho, né? Tadinho, né? Esse aí quer se matar, que deixa ele se matar então. A vida não é minha, né? Se fosse filho de Saul, Davi, a Saul até teria insistido, não, meu filho não vai mais. Como? Saul nem conhecia direito Davi, vai, deixa esse moleque aí, vai. Quer se matar, deixa logo, né? Fazer o que? Não tenho nada a perder. Mas Davi, ele tinha certeza, convicção absoluta que ele não faria nada, que Deus ia dirigir todos os passos. E quantas vezes, meu irmão, você já parou para ter esse pensamento? Será? Agora mesmo tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao teu coração. O Espírito Santo está dizendo assim, minha filha, meu filho, por que você está pensando em como você vai conquistar essa vitória? Por que você está pensando se a batalha não é sua, é minha, se eu que vou fazer todas as coisas, você não vai ter que fazer nada, apenas confiar, viver a palavra, se alimentar da verdade, apenas isso. Isso é o que nós temos que fazer. Praticar a palavra, ser fiel, obediente, você confiar em Deus de todo o coração. Quem vai fazer o resto é Deus. Você pensa, mulher, que você que vai trazer o seu marido de casa? Tava pensando nessa semana, o que eu faço para trazer meu marido de volta? Bispo, você estava pensando aí, né, mulher? O que eu faço, meu Deus, para recuperar meu filho? O que eu faço, Senhor Jesus, para mudar essa situação na minha vida? Você falou isso essa semana passada mesmo, você falou isso? O que eu faço para mudar essa situação? Sabe o que Deus está dizendo para você? Minha filha, meu filho, não faça nada. Eu quero que você confie em mim, que você acredite, que você entregue a tua questão na minha mão. Entregar, fala, Deus, esta peleja é tua. Tó, Pai, está nas tuas mãos. O Senhor cuida, o Senhor dirige, o Senhor faz, porque eu não tenho forças para isso. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que praticar. É isso que você tem que viver na sua vida. Deus vai fazer o resto. Se Davi falasse, Senhor, o que eu faço para vencer o gigante? Ele não teria vencido. Se Josué ficasse, Senhor, o que eu faço para derrubar essa muralha? Eu tenho uma marretinha aqui, mas ela é tão pequena. Ele não ia derrubar nada. Ele não teve que fazer nada. Ele só teve que obedecer a palavra, confiar em Deus. Confia em mim. E as demais coisas eu farei. É o que o Senhor cita em toda a Bíblia. Então por que você vive nessa falta de fé, nessa falta de confiança? Bispo, espera um pouquinho. Agora eu vou ter que corrigir o Senhor,
Porque eu creio em tudo que o senhor está falando, sim, mas, pô, o senhor está falando de Davi, bispo, o senhor está falando de Josué, o senhor está falando dos grandes homens da Bíblia. Tá bom, então vamos falar de você. Hebreus 11, depois você pode ler na sua Bíblia, cita realmente todos os homens do passado. Cita como Moisés conquistou suas vitórias, como Davi conquistou, como Abraão conquistou. Mas sabe o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 39 e no versículo 40? Você sabe o que diz? Eu vou ler para você então. Ó. Ora, todos esses homens obtiveram bom testemunho. Então veja, eles acreditaram usar a fé e obtiveram bom testemunho. Inclusive diz aqui, ó, por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Atenção, povo de Deus, principalmente você que tem andado na incredulidade. Olha só o que diz o versículo 40. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor tem coisas superiores para você. Os homens do passado obtiveram bom testemunho, mas você sabia que a Bíblia diz que Deus tem preparado para você coisas superiores do que esses homens receberam? Agora, se você não tem conquistado, é por quê? Porque você não tem vivido a fé. Aliás, o lugar que você congrega, ele tem muito a ver com a sua fé, se você vai ter ou não vai ter fé. Isso tem que estar evidente, né? Você tem que saber disso. Você vai num lugar que só fala de diabo, só fala de inimigo, só fala do demônio, só fala que você tem que pôr Deus à prova, que Deus quer te abençoar, mas o diabo está lutando contra. É lógico que você nunca vai ter fé num lugar como esse, porque não está pregando a palavra de Deus, está se desviando. Então, lógico, você sempre vai ter uma incerteza. Poxa, Deus quer me abençoar, mas eu estou ciente que o inimigo está lutando contra. Então, sempre você vai ter uma fé na incerteza. Como você vai ter convicção de uma coisa se você não tem certeza que Deus é contigo? Agora, quando você congrega num lugar como a comunidade cristã, que mostra a soberania de Deus, que fala para você que o Senhor, Ele é o Deus da tua vida, que Ele está em todos os teus caminhos, te guardando, te guiando, que Ele é o soberano, é lógico que você vai confiar, você não tem por que duvidar, porque se ainda fosse uma doutrina da nossa igreja, mas é uma doutrina bíblica, Deus, Ele é soberano. Todo mundo fala que Deus é soberano, mas na hora de falar do diabo, divide o poder de Deus. Metade é de Deus, aí não dá, né? Aí como você vai ter fé? Como você vai confiar? Nem eu confiaria, aliás, nem eu tinha fé quando era pastor de outro ministério. Mas agora estamos vivendo a palavra, estamos vivendo a verdade, estamos vivendo a unção de Deus. Então, meu irmão, é o momento de você levantar sua cabeça e saber que Deus tem coisas melhores, muito maiores preparadas para você. E bispo, o que eu faço para receber a vitória? Congregue, vá até a comunidade cristã Amor e Graça, venha viver esta palavra, venha viver esta confiança em Deus, venha entregar realmente. Olha, chegou o momento, a hora de você entregar de fato e de verdade a tua vida nas mãos de Deus. Até quando você vai querer solucionar a tua vida, meu irmão? Para com isso. Chegou o momento de você entregar nas mãos de Deus. Fala, Senhor, agora é teu, ó. Eu fui até onde dava. Eu vou aqui continuar trabalhando minha fé, minha confiança, minha certeza, mas eu tenho que descansar no Senhor, meu Pai. Se eu continuar a viver preocupado com esses problemas, eu vou entrar em parafuso, eu vou ficar maluco, eu não posso mais me preocupar com essa situação do meu filho, da minha casa, do meu marido, da minha filha. Não, Deus, eu tenho que entregar nas tuas mãos. Entrega para Deus. Deixa Deus cuidar disso para você, meu irmão. Você só vai trabalhar a tua fé, a tua confiança, a tua certeza. Você só vai ficar tranquilo no Senhor. Esse é o seu trabalho. É viver a fé, é viver a confiança. É fazer como os homens do passado fizeram. Algum deles se preocupou? Nenhum. Todos foram enfrentar os seus problemas na certeza que o Senhor ia dar a vitória. E o resultado foi qual? A vitória. Agora você não, você está aí lutando, você está trabalhando, você está se descabelando para conquistar as coisas na sua vida. Isso não é fé. Isso não é confiar em Deus. Isso não é ter a sua vida em comunhão com o Espírito Santo. Isso não é, não. Isso é ansiedade, preocupação, medo, receio. E você tem que vencer essas coisas da sua vida.
pare de pensar como você vai vencer. Eu quero que você comece a pensar como você vai viver a palavra de Deus na sua vida a partir de hoje. Isso sim, comece a pensar como você vive, o que você faz para agradar mais ao Senhor, o que você faz para aumentar a tua fé. E as demais coisas, todas elas, o Senhor vai acrescentar na tua vida. Esta é a mensagem de Deus para você. E não se esqueça, venha estar vivendo a palavra de Deus na nossa vida. Venha estar vivendo aquilo que o Senhor tem proposto para a tua vida. Porque se você abraçar essa causa, se você abraçar o verdadeiro evangelho nos teus caminhos a partir de hoje, você vai ver quantas coisas vão mudar na sua vida. Quantas transformações, quantas coisas o Senhor Jesus já fez por você. Para você viver a fé, a certeza que Deus ele é contigo. E que nada neste mundo poderá separar você do amor de Deus. E venha estar conosco. Poxa, bispo, é isso mesmo. Mais uma vez, essa palavra falou o meu coração. Então você já chegou à consciência, né? Que você está perdendo tempo, você que não foi ainda da comunidade cristã Amor e Graça. Que você está perdendo tempo precioso. Já era para a sua vida estar muito melhor do que ela está nos dias de hoje. Como você tem ouvido os testemunhos aqui nessa emissora. Pessoas de 1 mês, 2 meses, 3 meses de igreja contando que já estão maravilhadas. E você? Por que você está perdendo tempo? Por que você está ainda aí vendo a distância para você chegar na igreja? Por que você não toma essa atitude logo de viver esta palavra? De trazer logo à existência esta vida transformada, esta vida modificada? Meu irmão, só depende de você. Você quer viver as bênçãos que este grande homem tem para você? Então receba hoje mesmo a graça de Deus na sua vida. Entregue todos os seus caminhos nas mãos do Senhor. De boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana. E digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro de Deus, ele é menor, em nada se difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo